este ano letivo, 2021-2022, foi, pelo Ministério da Educação, apresentado como o primeiro de 2 anos em que iria ter lugar um plano nacional, o Plano Escola Mais 21-23, que se prolongaria por 2 anos letivos, este e o próximo, e que se destinava, segundo os objetivos deste grande plano, ou deste plano nacional, se destinava a recuperar os déficits de aprendizagem que resultaram dos 2 anos anteriores em que a pandemia obrigou ao encerramento de escolas e todas as situações que nós conhecemos. A FENPROF, desde o início, manifestou preocupações relativamente a este plano, não pelo plano em si, mas porque o plano apontava como quase única causa dos déficits que existem na educação do nosso país a Covid. E a Covid, de facto, contribuiu para o agravamento desses problemas, de facto, mas os problemas são problemas, infelizmente, são problemas estruturais, antigos, velhos, alguns que se arrastam e que resultam de uma clara falta de investimento na educação, na escola pública, nos profissionais docentes e, portanto, a Covid pode ter demonstrado que os problemas se mantêm, pode ter, em alguns casos, levado a que muitos se agravassem, mas, de facto, não são problemas estes dos déficits de aprendizagem, problemas que resultem só da Covid, porque senão até seria fácil, com certeza, tentar resolvê-los, ou pelo menos, se não superá-los, atenuá-los. Para além do mais, também tivemos outra dúvida que na altura logo nos surgiu e que depois foi acentuando-se com o contacto com os colegas, é que, ainda que este plano nacional e depois os planos de recuperação nas escolas se destinassem pelo menos a repor as coisas no ponto em que estavam antes da Covid surgir e, portanto, recuperar pelo menos destes agravamentos, as escolas necessitariam de mais recursos. As turmas não podiam ter a dimensão que têm, teriam que ser mais pequenas. Os recursos a nível de apoio a alunos com necessidades educativas especiais, que foram dos que perderam mais, a par dos mais pequeninos, claro, com o ensino à distância, o ensino à moto, com toda esta situação que se viveu, exigia outro tipo de resposta, professores que pudessem apoiar, não só professores de educação especial, para os alunos com necessidades educativas especiais, mas professores para ajudar nas coadjuvações, nas tutorias, enfim, todo um conjunto de respostas acrescidas que as escolas tinham tido, e nós duvidávamos, porque o Ministério, mesmo quando as escolas, noutros âmbitos, foram pedindo esse reforço, através do chamado crédito horário a que têm direito, para contratar mais pessoas, mais professores, o Ministério foi sempre recusando, noutras circunstâncias, e, portanto, tínhamos dúvidas que desta vez agora, e perante este problema, o pudesse autorizar. Pronto, e foi por isso que, sabendo nós que as escolas estavam a elaborar os seus planos de recuperação, ainda que a legislação e, portanto, esse trabalho tivesse sido dito às escolas para se iniciar já em meados de julho, para estar concluído no dia 1 de setembro, o que significava elaborar os planos durante o mês de agosto, quando as escolas estão fechadas e as pessoas estão de férias, porque é o único período em que podem ter férias. Mas nós decidimos então acompanhar e tentar ver o que é que estava a passar, até para podermos perceber se efetivamente estava ou não a ser, se tinham sido elaborados e estavam a ser desenvolvidos os planos de recuperação. A Manuela Mendonça irá ali projetar os resultados do levantamento que fizemos, poder dizer, que é uma informação só geral, que a esmagadora maioria das escolas, e nós temos um levantamento que é significativo, são 114 escolas ou agrupamentos, depois também o universo será ali identificado, portanto não são meia dúzia, e que estão distribuídos pelo país inteiro e que têm as várias características, desde escolas técnicas, escolas secundárias, etc. Portanto, estas 114 confirmam que 80% das escolas, a esmagadora maioria, elaborou de facto os seus planos de recuperação, mas também diz que, apesar disso, não teve qualquer tipo de reforço ou de crédito horário. Pronto. O problema maior agora, e em relação, já falando concretamente nos planos de recuperação, surgiu quando o ano letivo que nós estamos agora a cumprir, 21-22, é um ano letivo que não difere muito dos anteriores. Ou seja, é verdade que não houve períodos de confinamento com as escolas fechadas, mas também é verdade que a presença dos alunos e de professores e de outros trabalhadores das escolas, não docentes, foi de uma intermitência enorme durante o primeiro período. Nós no primeiro período tivemos
centenas de turmas que ficaram em casa, centenas de turmas que repetiram o confinamento e, portanto, o isolamento. Tivemos turmas que depois, em confinamento, começavam a chegar a alguns alunos e outros ainda não, e, portanto, tinha-se metade da turma, ou uma parte da turma em casa e outra na escola, e, portanto, e professores a mesma coisa. Ou seja, podemos dizer que aquilo que aconteceu no primeiro período letivo deste ano foi algo que não diferiu muito do resto, e, portanto, também impediu que muitos alunos estivessem nas escolas. O segundo período foi algo diferente, mas ainda assim começando a atrasar, porque houve aquele prolongamento da interrupção letiva, e embora as regras de isolamento se tivessem alterado, porque na verdade o que nós tivemos foi que passaram apenas a ficar isolados aqueles que estavam infectados, já no segundo período, a verdade é que a dimensão, pelo menos até ali a meados de fevereiro deste mês já, não é? A dimensão da infecção dos novos casos diários no país, que chegou a atingir os 60 e tal mil, 70 mil, teve um impacto muito forte nas escolas e, portanto, embora só os infectados é que ficassem em casa, a verdade é que todos sabemos que o grupo que teve novas infecções diárias, a maior número, a maior taxa de incidência, era precisamente o grupo das crianças e jovens de idade escolar, tanto até aos 9 anos e depois até aos 18. O que significa que só ficavam isolados aqueles que estavam infectados, mas eram muitos. Isto levou, inclusivamente, a que algumas escolas tivessem optado por um sistema misto de aulas, o que é uma coisa que, digamos, não é boa para ninguém. Porquê? Porque os professores, ao estarem a ter que dar as suas aulas presenciais e havendo alunos que estavam em casa a assistir, quer dizer, a relação que se estabelece entre o professor e os alunos é completamente diferente, com os que estão presencialmente, não é? Os que estão presentes, e os outros que estão à distância. E, portanto, em muitos casos, o que acontecia era que o professor dava a sua aula normalmente com os alunos presentes, e em casa havia alunos que assistiam, mas com quem o professor não conseguia estabelecer a relação normal que se estabelece entre o professor e o aluno, porque tinha os outros ali perante eles. Isto levava, inclusivamente, em que, em muitos casos, os próprios pais interrompiam as aulas que os professores estavam a ter com os seus alunos para dizer: então o senhor não está a dar atenção ao meu filho, então mas o senhor está só a ir a dar a aula e está... Portanto, isto criou uma instabilidade muito grande no trabalho que estava a ser desenvolvido e, por outro lado, também, quando o professor se dedicava um pouco mais àqueles que estavam à distância, acabava por não ter a possibilidade de se dedicar tanto aos que estavam presentes. Isto já para não falar dos colegas que nos diziam que passei quase a aula toda a tentar conectar a net para poder dar a aula à distância porque eu não conseguia. Há dias um colega desesperado, aparecia-nos lá no sindicato a dizer: pá, hoje não consegui dar aula, tive o tempo todo a ver se conseguia ligar-me à net porque aquilo estava sempre a cair. Portanto, foi um período também ele muito fora da normalidade, muito excepcional e por isso, em nossa opinião, é natural que haver algum plano para recuperar as perdas. Não vamos falar nos déficits. Os déficits, de facto, é outra coisa. Não tem a ver, como eu já disse, com a questão da Covid, tem a ver com problemas que não são resolvidos no nosso país, muito por falta de investimento na educação. Vamos falar só das perdas que surgiram ao longo destes 2 anos. Este foi um ano em que os professores nas escolas, de uma forma geral, não conseguiram estar a recuperar dessas perdas. Este foi o ano em que os professores, o melhor que conseguiram fazer foi evitar que às perdas anteriores se juntassem outras. E, portanto, foi um ano, digamos, em que tudo foi feito pelas escolas, pelos professores, também pelos pais, pelos alunos, para evitar males maiores, ou seja, maiores perdas. E, portanto, dir-se-ia que se houver necessidade de haver um plano de recuperação, e se falamos em planos de recuperação de 2 anos, se falarmos disso, este não pode ser considerado o primeiro dos 2. Quanto muito pode ser um ano zero, se se conseguir que não haja novas perdas. E, portanto, é a nossa opinião que há haver um plano de recuperação de 2 anos para as escolas avançarem. Esse plano tem que começar no próximo ano e tem que se prolongar por mais um ano. Sendo que, esperamos nós, que os recursos para que as escolas possam dar a resposta indispensável, esses existam, esses sejam garantidos, porque senão é, digamos, apenas um faz de conta aquilo que nós temos pela frente. Uma última nota para dizer que a excepcionalidade deste ano letivo justifica também que, nomeadamente nas avaliações de final de ano, seja exames ou sejam as provas finais, ou mesmo as provas de aflição, haja também uma abordagem excepcional. Ou seja, em nossa opinião, estar a aferir
e nomeadamente aqui falando de provas de aferição, quais são os níveis de conhecimentos e de aquisições que tiveram os alunos num ano como este, sem enganarmos a nós próprios, porque este ano não vai aferir nada. Se nós queremos aferir como é que o nosso sistema educativo está a responder, como é que as aprendizagens estão a resultar ou não, bom, isso aí não é este ano com certeza, pelo menos com as provas de aferição, com as características que elas têm, que se consegue chegar a alguma conclusão válida. Por outro lado, parece-nos a nós que estar a massacrar os alunos com as provas de final de ciclo, nomeadamente no nono ano, num ano também como este, ou com exames no final do secundário, que não são exames necessários, nomeadamente para os alunos que querem prosseguir os seus estudos no ensino superior, é de facto algo que também não tem qualquer sentido e, portanto, parece-nos a nós que as características dos exames este ano, nomeadamente no que se refere a que exames deverão ser feitos pelos alunos, devem ser as que já foram nos 2 anos anteriores e, portanto, não está a obrigar alunos a ter que dedicar-se, digamos, ao estudo para determinados exames que depois não têm qualquer tipo de validade e, então, a existirem esses exames para acesso ao ensino superior, que sejam esses que são feitos. Mas também, esta pode ser uma boa oportunidade para, e nós lemos o programa do partido que vai governar, que é o mesmo, o Partido Socialista, não é? E um dos pontos que esse programa tem é, relativamente ao acesso ao ensino superior, poder encontrar formas diversas de aceder ao ensino superior, não necessariamente o atual regime de acesso. Dizer que a FENPROF sobre isso está completamente disponível para poder fazer essa discussão, porque é uma velha questão que nós temos vindo a colocar, em que, de facto, a forma como hoje se acede ao ensino superior, em nossa opinião, não é correta e, portanto, este recurso exclusivo apenas aqui a exames e depois ser daquela forma que todos conhecemos que o acesso se faz, parece-nos a nós que já era bem tempo de nós encontrarmos formas diferentes, envolvendo até as instituições também de ensino superior nessa seleção. E, portanto, e não faz parte do nosso estudo, isto que eu agora estou a dizer, mas vem a propósito de ter falado dos exames e do que eles devem ser no final deste ano, que também se deve aproveitar esta oportunidade para poder discutir o futuro regime de acesso ao ensino superior e se este é correto, se este é adequado ou se devemos avançar e sabemos que há muita gente, e nomeadamente, lembro, o próprio Conselho Nacional de Educação tem uma resolução, a resolução número 6 de 2020, sobre precisamente o acesso ao ensino superior e a sua articulação com o ensino secundário, onde as recomendações que são feitas ao Governo vão precisamente no sentido de fazer uma discussão e alterar em muitos aspectos o regime que atualmente existe. E pensamos que é tempo de o fazer, porque senão ficamos sempre na mesma.